E aí? E o bode da maçonaria, hein? Fala galera, beleza? Aqui é o Beto, Léo, Marco. E aí pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto bem polêmico sobre o bode na maçonaria. E aí Léo, o que você sabe do bode na maçonaria? são várias histórias que a gente ouve, né? Uma das que eu gravei, né, com relação a isso daí é que São Pedro, quando estava chateado com alguma coisa, quando queria esbravejar com alguém, quando queria mesmo também contar alguma das intimidades sua, ele o fazia no ouvido de um bode. Pegava um bode e falava isso daí no ouvido de um bode. E aí, é claro, como esse bode não contava isso para ninguém, né, ficou meio que o bode sendo o animal que guardava esses segredos, né? E como o maçom guarda os seus segredos, né, as pessoas começaram a fazer essa relação. Mas tem uma série de histórias, né, Marco? Pegando um pouco o gancho nisso, outra história que a gente sabe é que durante o período iluminista, né, houve sim um choque de conceitos, principalmente com a religião dominante, que era católica, e muitos dos iluministas preferiam se confessar à orelha de um bode do que ao padre no confessionário, né? Principalmente que o bode não ia aplicar pena nenhuma, né? Uma história que eu já ouvi também é que durante a Revolução Francesa, como não podia haver a reunião de homens, que era considerado complô, quando iria ter uma reunião da maçonaria, um maçom passava na rua puxando um bode preto, que era um sinal de que haveria uma reunião para a organização da Revolução. E aí, por isso, foi associado o bode à maçonaria, né? E a galera cria cada coisa, né? Não podia ter outros, né? Mas o interessante disso tudo é que a gente está citando referências lá de fora, europeias, na sua essência. Quando você vai para a maçonaria europeia, vai conversar com irmãos que vivem lá ou que frequentaram loja por lá, ninguém sabe dessa história, não. É muito engraçado como o brasileiro tem essa tendência de mistificar. Eu penso o seguinte a respeito desse assunto. É natural essa associação com o bode? É benéfica para a instituição, a associação com o bode? Algumas pessoas trazem a figura do bode muito associada a Bafomé, né? Bafomé é uma entidade que é pesquisada ou estudada por quem faz seus estudos em magia, principalmente magia hermética, e que, como a gente já falou anteriormente, encontrou um campo fecundo dentro da maçonaria para tratar de alguns assuntos que não são propriamente maçônicos, né? A magia não é um assunto maçônico, né? Para quem crê nela, para quem pratica, ela não está bem distante da maçonaria. Mas essas pessoas ditas cultas, letradas, trazem esses elementos para dentro da ordem. Eu tenho uma explicação muito mais corriqueira e muito mais verossímil do bode na maçonaria, né? E aí já é fruto do meu raciocínio. Assim como loja é uma corruptela de lodge, acampamento, loja, teoricamente no português é comércio. Isso. Né? Lodge vem de acampamento. Quando começaram a traduzir os primeiros textos e se falava na corporação maçônica, na organização maçônica, se falava body, né? Do inglês corpo. E aí, por uma tradução equivocada, começaram a jogar isso para dentro, como se fosse verdade. Agora, você levantou um questionamento aí que eu acho fundamental da gente debater, não só aqui no canal, debater em loja, debater em... Essa associação da maçonaria com o bode é benéfica? Eu acho o seguinte, dentro das nossas conversas, das brincadeiras, etc e tal, de maneira interna, tudo bem, isso acaba passando, acaba ficando uma brincadeira. Existem grandes grupos, como por exemplo, bodes do asfalto e tudo mais, né? Onde isso já está arraigado.
Sim. Agora, para a divulgação da maçonaria como uma ordem que pretende fazer feliz a humanidade, uma ordem de construtores sociais e tudo mais, essa associação, ela realmente é interessante? Mas, na verdade, eu acho que muitas vezes ela não... Quando ela não faz nada, quando ela é inerte, ou ela é inerte ou ela denigre. Eu acho que nós precisamos começar, na minha opinião, e aí é algo também muito pessoal, quero colocar aqui, tem gente que gosta e tudo mais. Eu acho que é necessário a gente começar a apagar um pouco isso daí. Não consigo enxergar nada em nenhum lugar onde essa associação tenha sido interessante. Mas na verdade o problema todo é como o Marco disse, é a associação do bode com o Bafomé. Porque o bode também não tem problema nenhum. A gente não tem nada. O bode, o animal, o bode, coitado, leva uma culpa que ele não tem. Mas é isso que eu estou dizendo. Se você tem algo que não traz nada para acrescentar e em alguns momentos ela atrapalha, pô, acho desnecessário. Essa questão a gente trabalhou muito na última gestão da Grande Loja Maçônica, onde o nosso sereníssimo grão-mestre, então, hoje, nosso grão-mestre de Vitor, o irmão Cassiano Teixeira de Moraes, que é o secretário-geral da CMSB hoje, tentou trabalhar isso junto aos irmãos da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal. E por incrível que pareça, apesar de ser um folclore, ela encontra um terreno muito fértil. Muita gente gosta disso. E essa associação ela tem realmente atrapalhado, principalmente quando você vai trabalhar num projeto social junto com alguma entidade religiosa. Eles não entendem. Eu costumo brincar, e vocês sabem disso, o único bode que eu conheci na maçonaria é o Johann Bode, que foi o padrinho do Schroeder, que é o criador do rito Schroeder, um dos sistemas de ensino praticados pela maçonaria. Tirando o Johann Bode, eu não conheço mais nenhum bode na maçonaria. Aliás, eu não gosto de ser chamado de bode, é uma coisa pessoal minha, né? Eu sou pedreiro, não sou bode. Né? Por aí. Então, assim, eu particularmente não gosto. Tem gente que gosta, acho divertida as charges publicadas no Facebook, no WhatsApp, acho interessante o trabalho do Bode do Asfalto, mas se você for levar, mais uma vez, para a corrente europeia, você vai ver que o nome do motoclube europeu não é Bode do Asfalto. Agora eu fiquei sabendo que já tem Bode do Asfalto Portugal e tal, mas o motoclube inglês, por exemplo, são os Filhos da Viúva, que talvez seja uma nómina muito mais adequada para o maçom do que propriamente o bode. Com certeza. Não, beleza, então. Então, mais uma vez, desmistificando esse assunto, não existe nenhuma relação da maçonaria com o bode, né? Você pode visitar tranquilamente quando for convidado para uma sessão pública, não vai ter bode correndo dentro do templo. O pessoal que cuida da nossa faxina, fiquei sabendo disso outro dia, um irmão recém-iniciado, ele é filho de faxineiro, foi filho de faxineiro de um templo, de zeladores de um templo, e dizia que ele não podia entrar em tal canto, porque naquele lugar era onde ficava o bode, e ele na cabeça de criança dele falava assim, mas como é que esse bode come? Do que ele vive? Nunca sai, ninguém não faz nem sujeira. Então, podem ficar tranquilos, não tem bode na maçonaria, a não ser o famoso Johann Bode, né? E os bodes do asfalto. E os bodes do asfalto. Esse sim. Viu o coletinho Bodes do Asfalto? Pode estar certo que você está diante de um homem honrado, cumprimente, buzine, esse pessoal é 10. Então beleza, galera. Um abração para todos. Valeu, pessoal. Um grande abraço, até a próxima. Até a próxima.